Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestrando, especialista em metodologia do ensino, da pesquisa, graduado em filosofia, professor Wilson Leonel. Professor Wilson Leonel, nós falávamos da importância da pesquisa, claro que em função de um conjunto muito grande de pesquisas que o professor Wilson tem feito com seus alunos, falamos em especial da pesquisa realizada recentemente em Araranguá. A relevância científica e social dessa pesquisa, professor. Exato. Professor, eu acabei de recordar de uma experiência que eu tive com o professor Hamilton Debem em 2006. Eu e o professor nos propomos a fazer um trabalho integrado no curso de biologia. Né? Aliás, grande estatístico, professor, mestre Hamilton Barreto. Grande estatístico. Aliás, tivemos duas experiências com trabalho integrado. Que bom. Numa dessas experiências, nós fizemos uma pesquisa sobre o consumo de cigarro entre alunos do ensino fundamental. Isso em 2006. E neste levantamento nós constatamos que 10% da população do ensino fundamental, de quinta a oitava série... Quinta a oitava, professor? De quinta a oitava série é fumante. Olha só, né? Naquele momento Isso. Naquele momento aquela pesquisa teve uma repercussão, inclusive midiática, aqui na região e no estado de Santa Catarina, muito grande. Né? Uma outra experiência que eu tive com o professor Hamilton também, ainda na linha da pesquisa e da estatística, nós fizemos um levantamento, um estudo comparativo entre consumo de álcool entre dois cursos universitários. Né? Um curso predominantemente do sexo masculino, engenharia civil, e outro curso predominantemente do sexo feminino. Se bem que essa coisa de sexo hoje já estamos desmistificando, né? De gênero, né, exato, professor? Exato. Mas assim, o estudo rendeu, isso em sala de aula, segunda fase do curso de biologia, o estudo rendeu uma publicação na revista Contrapontos da Univale, né, e que é uma revista indexada, né, em grandes indexadores aí das bases de dados de literatura científica. Claro. E aí eu fico pensando, esse trabalho de sala de aula, que tem o seu embrião na sala de aula, ele pode também, pela sua relevância, né, ele pode também ser útil para a própria comunidade científica. Então a pesquisa, ela não necessariamente ela precisa ser pesquisa pura, ou pesquisa de instituto de pesquisa, ou pesquisa de laboratório, ou pesquisa das grandes elucubrações, né, científicas. Aquelas complexas, né, professor? Exatamente. Que levam 5, 10, 15 anos e às vezes não acabam. Né? Exato. Essas pesquisas são fundamentais para o avanço do conhecimento, da ciência, mas também é possível pensar a realidade que está no nosso entorno e trazer esta realidade para a sala de aula e problematizar isso enquanto objeto de investigação. Né, e mobilizar os alunos em sala de aula, né, para esta investigação. Olha, né? Professor, isso é fantástico, né? O professor deu 2 exemplos agora que eu posso caracterizar seguramente como ensino com pesquisa, né, professor? Exatamente. E apesar daquilo que o professor chama de uma pesquisa exploratória, da incipiência, mas ela é muito importante e relevante, né, professor? É fundamental. E aí, professor, eu posso dizer, e você pode dizer para o nosso telespectador, que a pesquisa, o ensino com pesquisa, contribui para que o aluno conheça a sua realidade, a realidade do seu estado, do seu município, da sua região, professor? Fundamentalmente, professor. Há várias modalidades de pesquisa, né? Claro. Dentre elas, a própria pesquisa bibliográfica, as consultas que se fazem em sites de busca, em bases de dados com literatura científica. Esta pesquisa de revisão, esta pesquisa bibliográfica é fundamental porque ela nos dá o conhecimento necessário para que a gente depois possa interpretar a realidade, né, que é o recorte, que é o objeto da investigação. Mas nós temos assim problemas regionais, né, que podem ser, digamos assim, colocados em suspenso, no sentido de suspender esse problema. Exatamente. E colocá-lo assim à vista do aluno para que a partir dali se problematize uma questão investigativa e se busque recursos metodológicos no sentido de elucidar, de esclarecer, né? De desocultar aquela realidade. E com isso pode acontecer uma grande aprendizagem.
Olha que interessante isso. E seria a função principal da própria universidade, né, professor? A função principal da própria universidade, que está estabelecida em legislação, né, e que está também nos projetos de curso, né, nos projetos pedagógicos dos cursos, mas que às vezes nem sempre, né, são implementados em sala de aula. Então eu penso que o professor também, eu sei que não é fácil, nós temos muitas circunstâncias, muitas variáveis que às vezes impedem com que o professor desenvolva esse tipo de atividade, né, com maior dedicação, com né, maior professor? dedicação. Mas eu penso que é possível, sim, professor. Né? E inclusive em turmas grandes. Né? Em turmas grandes isso é possível. Professor Wilson, eu quero depois falar contigo sobre o teu livro Ciência e Pesquisa junto com o professor Alexandre Mota, que já esteve aqui conosco, mas eu quero te perguntar o seguinte: nós estamos tentando, inclusive com o nosso prefeito aqui de Tubarão, nós conversamos no sentido de procurar fazer um trabalho conjunto entre universidade e município para que os TCCs sejam voltados para a realidade regional. Como é que o professor vê essa nossa intenção? Claro que no momento é apenas uma intenção. Algumas universidades até estabelecem isso como regra. Né? Alguns cursos estabelecem essas diretrizes, né, de situar os problemas socio-regionais nessa perspectiva de trabalho de conclusão de curso, a partir da elaboração do próprio projeto de pesquisa, que é o trabalho que antecede o trabalho final. Professor, eu acho esta atitude, esse projeto, né, de uma relevância fundamental até para a gente poder compreender a nossa realidade. A universidade ela não pode estar enclausurada. Perfeito. Ela não pode estar fechada em si mesma. Né? E ela precisa estar necessariamente voltada para a comunidade. E estar voltada para a comunidade significa trazer os problemas da comunidade para dentro dela e investigar. Olha que interessante a tua fala, professor. Você que nos assiste, ouve as palavras do professor, pela sua grande experiência do professor Wilson Leonel. Eu gostaria de dizer a você, aluno da universidade, professor da universidade, que pense em seguir essa receita, entre aspas, né, de comportamento, de postura, para que nós possamos ter realmente uma sociedade melhor, né, professor? Exato, exatamente. Professor Wilson, e para fazer pesquisa o aluno tem que ser um gênio, professor? Tem que ser um guri daquele que, sabe aquele de laboratório, com óculos fundo de garrafa, um monte de bolhas, tubos de ensaio, ou pessoas comuns podem fazer belas pesquisas? Acho que o primeiro critério para entrar no mundo da pesquisa é ter a curiosidade. Curiosidade. A curiosidade. Olha que legal. Se eu sou curioso, se eu quero descobrir a realidade que às vezes me aparenta de uma forma, mas eu sei que no fundo ela é de outra forma, né? Se eu tenho esta curiosidade investigativa, eu já posso dizer que eu tenho um perfil de pesquisador. Né? Então, acredito que outras habilidades também sejam necessárias, além desta curiosidade, né? Mas o ponto de partida é este. Perfeito. Olha, professor, que interessante. Eu vou começar o outro bloco, professor, infelizmente o último bloco, te perguntando assim, e para o professor, o que ele tem que fazer para inspirar, ou ser inspirado pela pesquisa e fazer com que esse aluno que é curioso tenha pelo menos algumas portas abertas? Pode ser, professor? Tranquilo. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor, mestrando, especialista em metodologia e ciências da pesquisa, professor Wilson Leonel, graduado em filosofia. E você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Wilson Leonel no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.